a possível contratação de Guto Ferreira pelo Sport, tá? Cauê, já temos um programa à tarde, esse programa tem um corte, esse programa está disponível no nosso canal. Eu sei que grande parte das pessoas que estão aqui não assistiram, vão assistir depois, né? Mas eu vou fazer aqui um resumo rápido do que foi o nosso debate sobre a demissão de Mariano Souza. Um resumo rápido. Você pode pontuar algo desse resumo, mas para a gente não ter que retomar todo o debate da saída de Souza. Que até uma sequência de terça, né, Fred? Que até uma Exatamente. sequência de terça. São 3 programas sequenciados até, né? O programa da terça, o programa de hoje à tarde e o programa dessa madrugada. Então, hoje à tarde estávamos eu, Cássio, Cauê, depois João Pedro Pereira se juntou com a gente, também debateu. A gente debateu a demissão de Mariano Souza. O primeiro aspecto que a gente debateu sobre a demissão de Mariano Souza. Surpreendente. Quando eu fiz duras críticas ao trabalho de Souza na terça-feira, eu cheguei a dizer aqui na live: não é que eu acho que Souza deva ser demitido imediatamente. Eu, Fred, daria o jogo de sábado contra a Ponte. Mas eu acho que seria necessário a diretoria começar a considerar essa possibilidade. Por que eu falei como algo tão distante? Porque a última informação que eu tinha, na última vez que eu tive algum contato com alguém do clube para falar sobre Sosso, a resposta foi de confiança absoluta no trabalho do treinador, convicção. E cá entre nós, os próprios reforços contratados mostram que havia uma convicção nesse trabalho de Sosso. E aí, Cauê, você tinha a mesma informação, o mesmo sentimento de uma outra fonte, também de dentro do clube, né, Cauê? Então, essa parte da surpresa a gente está no mesmo ponto da história, né? Do mesmo lado da história. Na mesma página, como se costuma dizer hoje em dia, né? Exatamente, a gente está na mesma página, tá? Surpreendente para todo mundo. Na noite de ontem, veja só, o jogo foi na terça, a gente fez o programa na terça de madrugada. Na noite de ontem, esquentou a história de que Souza estava sendo demitido. Essa história chegou para mim, eram 10 da noite. E chegou de uma frase que eu li de um amigo, que me colocou num grupo extremamente restrito. E eu achei a frase como quem tem certeza da demissão. Conversei com o Cauê. Cauê, esquentou, tal. A gente fez alguns contatos e a gente teve a certeza. Grupos também, né? Exatamente. A gente teve justamente. Você começa a somar, né? A gente teve a certeza de que pelo menos a Globo, a redação da Globo, Globo Esporte, tinha uma informação quente sobre a demissão de Souza. Era o que a gente sabia. Tanto que a gente não postou nada porque era uma informação da Globo. A gente não ia soltar na frente uma apuração que não é nossa. Era de exatamente. A gente tinha tudo flutuando. Eles tinham algo mais arrumado. Então, era óbvio que a gente não ia jogar na frente, não é a nossa linha, nunca foi. A gente nunca foi muito preocupado com furo, né? Convenhamos. Quando eu acordei muito cedo hoje, coincidentemente. Me arrependi disso até, porque já são tantas horas no ar que já estou com sono, mas 4h30 da manhã, eu acho que aquela matéria foi pro ar 4 ou 5 da manhã, porque eu abri o Twitter tipo 7 horas, estava lá há 3 horas postada. Acho que abri o Twitter 8 horas, estava lá há 3 horas postada. A matéria é postada muito cedo, ou seja, estava escrita, foi programada, né? Quem passou a informação deve ter dito, não solta hoje não, deixa para amanhã, e aí a matéria logo cedo entrou no ar. Com o que a gente já tinha, com a forma com que Daniel Leal e João detalharam na matéria, estava muito claro que Sosso estava
demitido, né? Tanto que a gente hoje no programa eu li a tuitada de Igor Moura, né, do Sistema Jornal do Comércio, sobre uma discussão que teria acontecido na reunião e que essa discussão levou à demissão de Sosso. E a gente... Igor é um repórter muito sério, muito experiente já do Sistema Jornal do Comércio, e a gente considerou bastante, mas pontuamos aqui essa história que eu estou contando. Eu e Cauê, a gente tinha uma informação que ia para um caminho diferente, né? Então a gente... Porque se a gente tinha uma informação que ele já estava meio que demitido ontem, não teria sido uma discussão que poderia levar. Mas aí é o que Cauê trouxe na hora, que é assim, né, Cauê? A gente não sabe o que aconteceu, não sabe quem está contando a história, quem vazou, quem Narrativas, passou, né? Narrativa, as meu narrativas. amigo. Então, Cada um coloca a sua para o seu bem. Isso não é o nós repórter nunca... que coloca, é quem passa, né? De dentro. Nós nunca vamos saber. Ponto. Esquece isso. Nós nunca vamos saber. Tem histórias que simplesmente vocês, todo mundo, nunca vai ter acesso ao que realmente aconteceu. Essa é uma delas. Esquece, tá? Aí a gente foi para análise do trabalho de Sosso. Até onde a corda deveria ser esticada? Até onde a corda da crítica deveria ser esticada, né? E a gente tem visões diferentes. A corda da crítica de Cauê, a corda da crítica de Cássio é muito mais... Ainda tinha uma margem para além de um jogo, inclusive. Ainda que tanto o Cauê quanto o Cássio tenham dito que se perdesse sábado ficava insustentável, mas havia pilares, e Cauê detalhou esses pilares, da manutenção de Sosso, e eu já tinha uma visão menos otimista da evolução do trabalho, porque para mim o recorte que acontece desde a quinta rodada, e a gente vai debater isso aqui no raio-x da Série B, esse recorte ele era já implodiu o trabalho. Como eu gosto muito da filosofia de Sosso, como eu abracei Sosso, como eu defendi nas piores horas, eu ainda me sentia... Se fosse qualquer outro, eu já teria dito, porra, eu demitia. Com esse desempenho aqui, em 11 rodadas, contra os times que jogou, da forma que jogou, eu demitia. Mas Sosso, eu ainda falei aquilo, né? Eu nunca gosto de deixar por um jogo, mas Sosso eu dava esse jogo para ter uma chance de uma redenção, porque aí você... Não é dar um jogo, ele ganhar o jogo renova os ares. Até porque os reforços estão chegando, Fred. Então, assim, Isso. era o que muito que eu batia. Talvez ele tivesse a possibilidade de tentar mostrar algo com um material humano melhor. Então, na minha visão, seria até justo para ele ter essa possibilidade. Isso. E foi o que a gente pontuou. E agora a gente vai para outra parte da história. Cássio chegou aqui, Cássio estava no cinema, estava de folga. A última notícia que eu tinha tido de Cássio, ele mandou uma foto da sala de cinema, fez aqui, Plaza, eu e Deus. Ou estava melhor, Deus, Tava graças muito a ele, melhor. inclusive. Cássio, tu tava. É tão melhor o cara não saber. É tão melhor o cara, bicho, resetar e acordar em 2025. Eu tava dizendo Veja só, a foi Fred, muita. antes de começar, pô, eu não O filme que eu vi consegui teve nem muita trabalhar novidade hoje. com ele. Eu não consegui nem trabalhar hoje. Eu tenho que fazer uns textos sobre PIB regional, PIB de vários estados. Eu não consegui. Travou. Travou porque não tinha como. Então você Mesmo estava no melhor. Tu ainda fica só um pedaço da live, Cauê. A live da tarde ainda teve, ela se estendeu um bocado. E o filme que eu fiz foi Deadpool, um filme repleto de, enfim, de surpresas. Eu gostei bastante dentro da lógica lá, cheio de surpresas. Mas essa eu não esperava, não. Essa cena pós-crédito aqui, Quando pegou o celular. Quando eu peguei o celular, essa cena pós-crédito, eu não esperava, não. Detalhe. Eu imaginava. Ainda não tá fechado, não, né? Só para. Oficialmente não, mas. Tá nesse nível. Vai se adaptando. Do jeito que vocês dois falaram ontem e aconteceu, então. Mas, enfim. Gutinho, que é o Gutinho, boneco, né, do Ceará, que é muito legal aquele boneco. O Ceará pode mandar aquela remessa para vender no Recife. Tem que procurar o boneco de novo. Tem que o Ceará, se quiser vender aquela remessa, vai vender aqui no Recife. Eu imaginava que ele voltaria a treinar o esporte um dia, mas eu realmente não achava que seria agora.
Ainda mais, ele passou na própria Série B do Coritiba, não foi? Eu tô ficando maluco. Passou. No O início, Sport demitiu, caiu depois de perder pro Foi. Sport. Isso. fez Então é um isso. péssimo Então, assim, paranaense, foi assim. eu não imaginava que seria em 2024. Olha o Gutinho, pronto, perfeito. É só mudar o escudinho ali, isso aí, a galera resolve rápido isso aí. Se o Gutinho mandar essa remessa, se tiver encalhado lá no Ceará, manda pra cá que vende. E vende mesmo. Tô dando a dica, vende mesmo. Agora, assim, brincadeira à parte, a eficiência de um e tal é um estilo muito diferente do de Sousa. É um cavalo de pau, né, Cássio? É um cavalo de pau. Não vi nada. Eu cheguei aqui, botei a tabela que eu boto do blog no ar, já fui entrando. A única informação que eu vi foi a própria abertura da possível vinda de Guto Ferreira. E eu fui logo pensando assim no... Primeiro, de fato, o Sport subiu com ele, né? Subiu a última acesso com ele. Isso, 2019. É que, meu irmão, quando o cara começa a acompanhar muito campeonato, começa a ficar difícil. A banco de dados vai ficando grande. Você começa a ter dificuldade para lembrar. Era aquele dos empates, né? Só perdeu 4 jogos naquele campeonato. Só. Podia até ter sido campeão. O excesso de empates, na minha opinião, foi o que custou. O Sport perdeu menos que o Bragantino, que foi o campeão. É muito diferente de Sousa. Não dá nem para dizer que foi um tiro de segurança, porque nesse momento o Guto não está sendo um tiro de segurança em termos de contratação. Estava pelo contrário, estava embaixo no mercado. Ele certamente vai. Como foi em 2019, né? 2019 foi um investimento que o Sport nem podia fazer. Isso. Ali era caro, o treinador caro. Era caro. Não que seja barato agora, provavelmente não será. Mas em 2019 era outro preço. E ele vai tentar fazer no Sport o que tentou no Ceará, o que tentou no Coritiba, e vai ter mais uma tentativa. Para o Sport, possivelmente já está ao vivo, é só aquele água suja ainda? Não, já entrou direto. Eu acho que para o Sport é um último tiro no acesso. Não dá para imaginar que o Sport vai subir com um terceiro treinador. Né? Até aconteceu em 2011, eu acho, mas enfim, não é o normal. Mas para Guto, para essa prateleira do Sport, do Coritiba, do Ceará, é uma das últimas oportunidades nesse momento, até que ele volte a fazer um grande trabalho, né? Assim, se ele não for bem no Sport, aí vai ficar difícil sustentar nessa prateleira. Eu já imaginava que seria depois da saída do Coritiba. Enfim, o meu ponto é, esse provável acerto, ele para o Sport vai custar muita coisa, claro, como clube, mas ele pode ser mais definitivo em relação à prateleira do que vai jogar para o próprio Guto Ferreira. Sim. E a gente vai trazer, Cássio, até alguns pontos que dão a entender um pouco isso. Eu vinha fazendo a transição, né, do que aconteceu de tarde para o que a gente vem de noite. E aí, a notícia a primeira pessoa que falou da possibilidade de Guto foi a mesma que falou para mim e para Cauê. A gente não vai trazer o nome aqui, mas foi a mesma, né, Cauê? Foi. Mesmo porta-voz. Mesmo porta-voz. E aí, quando ele falou comigo, eu falei, sondando ou fechado? Ele, não, já abriram negociação. E eu vou ser muito sincero. Eu disse, não, pô. Foram lá perguntar o preço. Coisa. Veja, a mesma coisa para ele. Eu perguntei, disse a mesma coisa que você. É sério. Eu botei, é sério. Porque as pegadinhas existem, pô. As pegadinhas tirando onda existem, pô. Isso é sério. Aí, beleza. Passou. Aí vem uma outra fonte minha. Na verdade, essa primeira não foi fonte, né? Foi da casa. Aí vem uma pessoa que não tá mais no clube. Ninguém do clube falou comigo, obviamente, né? Pessoa que não tá mais no clube falou assim. Aliás, Cauê, na verdade, teve uma primeira pessoa que até acabou de me confirmar agora. Que fez assim: eu ia de Guto. Aí eu. Não, porra. Não. Só que, na verdade, eu ia de Guto, que estavam dizendo ali, não era que uma opinião, né? Era assim, ó. A turma foi de Guto. Tu vai defender, não, porque tá assim, ó. A mensagem. Tu vai abraçar, né? Eu disse, rapaz, eu não ia, não. Eu falei, eu não ia, não. Que não conseguisse captar a mensagem. Exatamente. Esperou o abraço e o abraço não veio, foi? Foi assim, exatamente. Estourou o bonequinho. Foi mais ou menos assim, ó.
Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Fala, Fred. Estão esquecendo de quem resolve. Guto. Aí eu falei. Presente, o cara entrega o presente, é o menino. A mensagem chegou 2h12 da tarde. A gente tava no ar. Aí eu respondi, tava no ar. Respondi 6h30 da noite, né? Porque a gente tava aqui. A mensagem chegou 2h12 da tarde. Foi antes da que chegou pra gente, Cauê. Aí eu falei, pô. Quer dizer que aqueles teus silêncios ali na live já era isso, já era depois? Não li não, só li quando acabou a live, cara. Okay. Que eu tô dizendo. Chegou e eu só respondi 6h33. Aí, enfim, o debate seguiu, né? Eu disse, pô, foi muito mal. Aí a resposta foi, no Curitiba, né? Ninguém tá dando jeito, tal, enfim. E aí, no final, depois, chegou mais um e falou, é Guto. E aí, já num tom mais assim, eu disse, mesmo assim, veja só, a terceira pessoa, 2 que estiveram no clube, em momentos diferentes, eu disse, meu velho, eu tava custando acreditar. Exatamente. E aí, Alessandro Matias, né, do Eu Pratico Esporte, tuitou. Quando Alessandro Matias tuitou, Pedro Maranhão, que trabalha no Ené45 com a gente, fez, Fred, tá forte o nome de Guto. Alessandro tuitou. A gente faz matéria, porque ele já tinha chegado para ele também, uma das fontes era a mesma. Eu disse, veja só, vê como eu tava sem querer acreditar. Eu falei assim, talvez, com o Alessandro divulgando, a repercussão negativa seja tão grande que desistam. Veja só, eu fui até a última tentativa. Aí passou mais um pouquinho, o GE publicou. Aí eu perdi minhas... Pronto, veja só, o GE publicou. Aí, Cláudio, que é o editor do NE, disse, a gente já vai publicar. A última chance, já que estão tirando onda dizendo que você que derrubou o Sosso, é você quebrar esse contrato assinado aí. Tá faltando assinatura. Depois da live de hoje, a turma, não é melhor não. A gente pensou melhor. Exatamente. Que volta atrás, é? A turma tá tirando onda no Twitter dizendo que foi Fred que demitiu o homem. Veja só, tu defenderia voltar atrás, então, assim, né? Cauê? Não, tu. Não existe voltar atrás, né, cara? Certo. Não existe isso. Então é isso. Aí o que é que eu penso? Abrindo já, Cássio já trouxe a visão dele, abrindo a minha parte direta aqui. O que é que eu penso disso de Guto? Ô, Fred, deixa eu fazer só um comentário sobre isso, da surpresa. Aí. Eu acho que até o próprio Guto, quando recebeu a ligação, talvez tenha ficado um pouco surpreso, porque logo cedo, quando começou a especulação da demissão de Sosso, né, Tarsis colocou no Twitter que ele logo procurou falar com o Guto, e a própria resposta de Guto pareceu de um técnico assim que... Assim, pareceu um pouco um técnico que não é daquele mercado ali e que está surgindo uma oportunidade e ele quer se colocar naquilo, porque ele disse, não chegou nada, mas seria uma excelente oportunidade para o momento. Então, já é um discurso meio que assim, rapaz, se ligar, não estou muito favorito mas... Exatamente. Pronto. Pronto, eu vou até trazer, como o Arthur falou, eu conversei com o Arthur também no meio do dia. O Guto Ferreira estava na enquete da gente mais cedo. Tava. Eu acho que ficou em quarto lugar, ficou empatado com o Hélio, em terceiro e quarto. Deixa eu até dar um placar final, porque nosso diretor... Foram quase 1000 participações, e a gente colocou ali meio que pela passagem dele do esporte, não era nem achando muito que ele poderia naquele momento. Foi assim, os nomes... Foi assim, a gente falou os nomes... E fez a enquete. Obrigatórios, né? Isso. Todos com Márcio mandou para mim. Histórico do esporte. Márcio mandou. Eduardo Batista, Daniel Paulista, Hélio foi 36 Eduardo, 29 Daniel e Guto e Hélio empatados com 17%. Tá? Então fez 4 deles, todos eles treinadores do esporte em algum momento. E ainda tem mais um bastidor aqui que eu vou trazer. Só para dizer, não teve opção outros, tá, galera? Tem que votar, são desses 4, não tinha opção outra. Ainda teve mais um bastidor que eu vou trazer, que é justamente o que eu conversei com o Arthur. O nome de Daniel Paulista era o primeiro nome. O Sport negociou com o Daniel Paulista. Daniel Paulista sinalizou o interesse. Mas houve um fato aí que surpreendeu muito o Sport.
o quanto Daniel já ganha no CRB. Para você ter ideia, não sei se é verdade, né? Não é uma apuração direta minha, mas a primeira proposta do Sport foi abaixo do que ele já ganha lá. Ele e a comissão técnica. Para você ter ideia do quanto o Sport não estava por dentro, né, de como o Daniel tá valorizado lá. E aí Arthur fez a pergunta, então dá a entender que Guto vem por menos do que Daniel. Dá a entender que sim. Que nesse momento do mercado, Daniel está na prateleira financeira. Mas seria muito normal. Assim, muito normal. A saída normal. do Coritiba baixou o patamar, pô. Por isso que eu falei ali em relação dessa passagem dele no Sport agora, Fred. É importantíssimo para o Sport, mas para o próprio Guto Ferreira também, em termos de manutenção nesse patamar de clube, nesse perfil. Total. Mas é surpreendente, né? É surpreendente. E aí, Kelvin está dizendo aqui no chat, né? Souza ganhava 200 mil. Esse 200 mil que Kelvin está falando é o que Cauê estava conversando comigo dos bastidores, pela conta da matéria do Globo Esporte, né, Cauê? Da multa que o Sport vai pagar integral. Faltando 4 meses e até novembro, né, o contrato, e seria cerca de 1 milhão, ele e a comissão técnica, né, pelos 4 meses restantes, né, ou seja, 250 mil. Ficou quanto, então, a saída? Cerca de 1 milhão. Juntando todo mundo. Todo mundo até o final do ano, né? E o Sport não quis negociar. O Sport faz questão de cumprir. De honrar. O que a gente estava conversando é que demonstra que, na verdade, se você topou, não chorou, não teve nada, é porque aquela informação de que teria tido aquele atrito talvez não seja realmente tão procedente como foi passado, né? Porque o Sport disse que faz questão de honrar. Mas ele vai ter que sair o nome dele do bid, assim, tipo, vai continuar pagando salário, mas... Né, tipo, sim, não, vai pagar. É porque a multa, né? A multa se você quiser ir para outro clube amanhã, pode ser anunciado. Tá liberado. Sim, a multa. É porque a multa é o valor dos 4 meses restantes. Acho que é aquele acordo, né? Então aí não tem perigo de adivinhação mais na frente, não. Então, assim, não, pode 5 meses. Eu acho que os 200 mil é porque, na verdade, faltam 5 meses, né? Mas não, diga assim, nesse caso, assim, então, assim, fecha nisso e não deve... fechou total, vai pagar, sem deve só acertar se pagar tudo de uma vez, se pagar... isso. Então pode ser uma saída até que, assim, como todo mundo volta um dia, de repente, até nessa não é aquela saída... Eu acho que todo mundo, Cássio, quer que Sousa volte um dia. Eu acho que todo mundo ficou com até a despedida dele foi muito Vini Faria, ele vai perguntar assim, Vini Faria, está aí. Eita de pomba, como é que é isso em espanhol? Não condição nenhuma. E aí, assim, Atos até mandou uma mensagem aqui que foi a mesma que Arthur me falou. Às vezes assim, quando eu te falei que Hélio ganha 300 mil no Paysandu com a comissão, tu não acreditou. E Arthur falou a mesma coisa, né? Quando a gente falou de Daniel, Arthur falou, então, Hélio ganha os 300 mesmo lá no Paysandu. Eu tava falando com o Atos agora e eu disse exatamente isso, que a primeira reação foi exatamente falar, então é verdade mesmo a história de Hélio. E aí é o seguinte, o que é que eu acho de Guto de forma bem rápida? Não traria, pelo simples fato de que quando você está no meio de uma temporada, você vai pensar em ajustar seu rumo e traz um treinador que vem de trabalhos ruins, tá? Se o nome dele entrar no bid, amanhã ele pode treinar sábado? Pode, e Guto costuma ir, né? Ele tem uma linha, ele não tem isso não, ele vai até sem treino. Certo. Mas perdi um pouquinho ali de raciocínio. Desculpa, quando o treinador chega no meio da temporada, ele não costuma... Quando o treinador chega... Um treinador desse, e lembrei agora, um treinador que chega no meio da temporada, ele não pode estar vindo de 2, 3 trabalhos ruins em sequência, tá? Por quê? Porque ele chega sem nenhum lastro. O que mais me preocupa é, o cavalo de pau de perfil. E aí Cauê, Cássio, todo mundo aqui vai comentar mais sobre isso. Eu não vou entrar nesse, deixar que vocês tragam, porque é muito natural. O cavalo de pau de perfil. Mas 2, me preocupa também o cara chegar com rejeição de 70%, 80%. Depois do que a gente viu que as enquetes, que cerca de 68% a 70% da torcida queria a permanência de Sousa, já é uma margem ruim para qualquer treinador. Mas Guto chega na margem pior. Por que Guto chega na margem pior?
Porque Guto chega com a rejeição de que foi mal no Ceará ano passado e foi mal no Curitiba esse ano. E a última passagem pelo Bahia, quando ele é demitido dentro do G4, as reclamações de desinteresse, tá? De que não está mais dando treino, de que está terceirizando o treino. O novo Geninho. O novo Geninho que eu já falei, exatamente, né? de que está com um tipo de trabalho que não combina mais, o oposto de treinadores que dão a vida, né, que respiram. Qualidade de vida. Prefere qualidade de vida. Então, se Recife para ele é qualidade de vida e ele vai estar com a carteirinha dele assinada aqui, vem. E aí, nesse isso meio me preocupa. tempo, ele teve um trabalho ruim no Goiás também. No Goiás também. Ano passado. Então você tem Bahia, Goiás, Ceará e Curitiba. 4. E veja, o perfil semelhante. Todos na Série B. Todos na Série B. Todos na Série B. 4 protagonistas numa Série B. O Bahia foi o único que ele deixou no G4. Foi aquele ano que o Bahia demitiu todo mundo no G4. Demitiu o Guto no G4. Aí trouxe Henderson. Henderson manteve o mesmo desempenho de Guto. Faltando 5 jogos, demitiram o Henderson, trouxeram Barroca. Barroca manteve o mesmo desempenho. E logo depois demitiram também, né? Assim, foi muito. Aquele ano do Bahia foi um caos assim. E subiu muito por culpa do próprio Sport. Foi o Sport que patinou sem goleiro ali da reta final, que era o Sport de Claudinei. Então é isso. Me preocupa muito trazer um treinador que vem de trabalhos ruins, com perfis parecidos, de 3 grupos, de 4 clubes muito parecidos com o poder financeiro e a lógica do Sport na Série B, tá? E aí, na verdade, acho que o trabalho dele no Goiás foi Série A, né? Mas, e aí, ele eu acho chega... que ele pega o início da Série A. Igor Souza lembra que ele salvou o Curitiba do rebaixamento em 2022, né? Ele tem ele salva o Curitiba do rebaixamento, não sei se 22. Enfim. Vamos puxar depois direitinho. Então é isso, me preocupa muito. Agora, Guto chega e eu vou deixar para vocês essa parte, tá? Para assumir um elenco que foi montado para trabalhar de uma forma muito diferente da dele. Minha questão é, Guto chega e o mesmo cavalo de pau de rótulo, porque existe um cavalo de pau de rótulo. Guto chega, dá esse cavalo de pau e transforma, lógico que não para sábado, que não vai ter nenhum treino. Dá esse cavalo de pau e transforma o Sport a sua imagem e semelhança, ou o Guto chega, identifica o que já está e tenta ser um condutor? Como é que ele vai montar um time à semelhança dele, sendo que é um time extremamente organizado defensivamente e o Sport não tem essas peças? Que milagre é esse que ele vai fazer? Inclusive, a pessoa que me indicou ele falou: primeiro ponto é que ele vai dar uma arrumada na defesa. Vai tentar, mas como? Talvez a turma cruzar para Alisson Cassiano cortar. Parabéns. Talvez o zagueiro se recupere agora, né? Sei lá. Porque tem um elemento, né, Cauê, que a gente estava debatendo em off também, né? Que é assim. Sim. Ninguém tentou salvar Sosso, né? Por tudo que aconteceu, tem um elemento aí que a gente tem uma enorme interrogação. Porque brincadeira essa parte, não é óbvio que não é. Fred mudou de opinião, vamos demitir Sosso. Pelo amor de Deus, pô. Isso aí é inocência. Achar que nosso programa aqui, que um Twitter meu, que não sou nem bem relacionado com o comando de futebol do clube e pior ainda, né? Tem uma relação, o presidente, como eu já falei, declarou N vezes que não. Curiosamente, Fred, não sei se tu estás falando isso lendo um debate que eu estou tendo agora, que está marcando, ou se é realmente coincidência. Daniel Melo, não sei se ele já está aqui, ele ficou bem chateado. O Vita GT de 2014 e também apoiador, ele falou que com essa de hoje, de Guto, é triste de pensar, vou ler do jeito que ele escreveu. É triste pensar que o pod, que eu sempre fui fã, desde 2014, o projeto começou lá atrás, e também apoiador, foi pelo caminho de participar ativamente de toda a costura que culminou nisso aí. Nisso aí é a saída de Sosso e a chegada de Guto Ferreira. A essa altura, nem é mais engraçado, é só triste. Desliguei de futebol e do pod esse ano. Aí eu respondi para ele, aí
Falei assim, Daniel, não é verdade isso. Estou falando exatamente do jeito que está no Twitter. Não é verdade isso. As opiniões foram diferentes. Fred, por exemplo, já queria saída. Eu e Cauê, não. Foi dito isso no pós-jogo e hoje também, no programa mais cedo. Antes de ter qualquer linha de que Guto poderia ser o novo técnico. Aí eu falei assim, até acho estranho você dizer isso, porque eu sei que você acompanha o podcast. Então, você não poderia achar que foi, entre aspas, a opinião do pod, fecha aspas, justamente num debate plural como foi o nosso. Aí, na hora que eu colocava isso, ele acabou de responder. Só vou ler de primeiro agora, nem que tem está xingando qualquer coisa. Vou discordar respeitosamente. Essa opinião não é só minha, acredite. Às vezes nem é pedir a cabeça. É um peso desproporcional na crítica que não leva o contexto em consideração. O que não faz o menor sentido, porque a gente cansa de contextualizar, que não tem, enfim, a coisa toda. Mas vou continuar dentro da frase dele. A construção de um cenário de terra arrasada do time a 3 pontos do segundo, com 2 jogos a menos. Pronto. Se foi essa a parte dele, e alguns outros também, como acho que o Hugo Moura, que também estava no chat mais cedo, essa parte, infelizmente, não tem como ir de frente, porque eu discordo completamente dessa visão dele, Fred. Porque essa pontuação, a gente fala, essa pontuação, quem quiser se abraçar com essa pontuação, assim, paciência, boa sorte e cuidado para não ter o mesmo desfecho de 2023. O desempenho está gritando. A gente colocou, o Sport é o segundo melhor visitante. Ganhando do Guarani, só Deus sabe como. Empatando com o Botafogo num pênalti achado. Ganhando da Chapecoense, empatando com a Chapecoense com aquele futebol. Então, assim, é circunstancial. Não foi por desempenho. Eu falei todos os jogos eu falei só jogos que o Sport pontuou. Então, nessa questão da crítica, sempre vai existir a crítica porque Fred, ela sempre existiu com Sousa, exatamente, com Guto, com Humberto Louser, com Claudinei, que eu nem lembrar que tem passado no Sport, tem que lembrar hoje mais cedo. Com Daniel Paulista, a gente está há tanto tempo fazendo isso aqui. E sabe o que incomodou, Cássio, muita gente? A gente está há tanto tempo aqui que já foi com Daniel Paulista, acho que 2 vezes. Não só uma, mas 2 vezes, porque aquilo é 2016, 2017, a gente está desde 2014. Com Eduardo Batista, Nelson Batista na volta dele. Todo mundo passou por essa linha. É uma forma de analisar. Pode ser mais dura, pode ser que não gera, por exemplo, Daniel Melo, ele, como ele falou, está há muito tempo, talvez ele tenha visto outras vezes e achou que dessa vez passou do ponto. Mas ele não pode, eu acho que ele não poderia achar que foi algo que nunca aconteceu, porque sempre foi a nossa linha de análise, a forma como a gente analisa. E a pontuação do Sport, ela é enganosa. É um fato, é minha opinião. Eu não vou dizer, ela é enganosa. É uma pontuação enganosa. Eu vi algumas pessoas questionando, vocês mostraram números. A gente deveria fazer o quê? Dizer, não vai ter raio-x da Série B hoje, não, porque os recortes que a gente fez são recortes ruins para Mariano Souza. Então, a gente prefere não mostrar alguns recortes, porque se a gente mostrar o recorte, vai ficar ruim para Souza. Veja só, o Power BI existe há 1 ano. A gente acho que foi no meio do ano passado, mas vamos botar que foram 20 rodadas ano passado, 17 esse ano, 37 rodadas, a gente pega a pontuação do Sport, a pontuação do Ceará, a pontuação do Bahia, a pontuação do Fortaleza, a pontuação do Vitória e projeta campanhas semelhantes. A gente faz isso todos os programas, vai fazer hoje, daqui a pouco a gente vai fazer. E algumas pessoas se incomodaram com um print que a gente deu de que times com 25 pontos em 15 jogos, só 4 de 12 subiram. Só 33% subiram. As pessoas se incomodaram com esses números. As pessoas se incomodaram por Cássio dizer, e é por isso que ele está te colocando na conta, por Cássio chegar aqui e dizer que o time, nos últimos 13 jogos, fez no máximo 1 gol por jogo. Por que Cássio é proibido de trazer uma estatística? E eu ainda justifiquei, como se precisasse justificar. E eu ainda, como eu sempre falei, ainda contextualizei. Se fosse o Sport de Jair Ventura fazendo no máximo 1 gol por jogo, é mais compreensível. Seria mais compreensível, porque é um cara mais fechado, é um cara que joga no contra-ataque, se for 1-0 ganha, como foi naquela campanha da Série A. Mas o de Mariano Souza, é o Sport que investiu 17, é a forma como eu vejo futebol. É um Sport que investiu 17 milhões em 3 atacantes, não é só no ataque não, porque tem outros atacantes que foram empréstimos, mas só em direitos econômicos de 3 atacantes, o Sport gastou 17 milhões em atacante, e que é um treinador com um viés ofensivo na organização do seu time. Como é que um time com o ataque, um dos ataques mais caros da competição, e com um treinador cujo modelo de jogo é atacar, pode achar normal jogar 13 partidas e nenhuma delas passar de 1 gol?
como é que isso pode não ser algo a ser criticado? Eu não sei o que é para ser criticado, então. Exatamente, assim, porque Cássio criticou e concluiu que, mesmo assim, Sosso deveria ficar. Isso, inclusive o que eu estou defendendo, que me pareceu. Eu disse, no fim das contas, eu disse, quem realmente já tinha perdido a paciência foi Fred. Eu e Cauê, disse, eu teria mantido. Eu ainda daria a partida do Vida ou Morte, sabe? Você ainda disse que daria realmente a partida da Ponte Preta. E outro ponto é que a gente já falou, entre outras coisas, pela permanência de Sosso, é porque eu não sei o que vem. Além de ter dito e a gente falou isso, né? Aquele percentual de hoje de 70% isso. É parte pela dúvida. E aí eu quero fechar também, Cássio. Eu tive um debate parecido com você, eu respondi muito parecido, eu falei. E tem mais. A minha opinião é, obviamente, minha. Cauê tem uma diferente, Cássio tem outra diferente. Não existe opinião editorializada no NE45. Tá? Existe um debate aberto, onde todos têm liberdade para expor o que enxergam e apresentar seus argumentos, com muitas discordâncias. Esse é o 45 minutos. Eu chego aqui e falo uma coisa, Cássio, Cauê e Arthur não vão assinar tudo que eu falo, não. Pelo contrário. Acho até curioso a galera achar que eu e Fred a gente concorda, a galera fala assim, a gente discorda. E muito menos achar assim, Quando a gente concorda, gera até brincadeira quando a gente concorda, de tanto que a gente discorda aqui, pô. E aí, muito mais imaginar que a gente, antes de abrir o programa, fez assim, vamos construir um roteiro aqui para sugerir a demissão de Sosso. Pelo amor de Deus. Tá? Mas, enfim, vamos para a parte que toca a bola para frente aí. E, Cauê, logo depois a gente vai trazer o Power BI proibido, viu? O Power BI agora é proibido. Mas daqui a pouco a gente vai trazer o Power BI proibido. Mas eu queria, Cauê, alguma chance disso dar certo? Como você avaliou a chegada nesse nome, tá? Você ficou bem inconformado, né, com essa escolha. Foi. Hoje foi um dia daqueles caóticos mesmo de você pensar o esporte e bater realmente aquele sentimento de porra, às vezes é melhor largar. É melhor chegar a 2025, é melhor deixar algumas coisas de futebol de lado, porque esse reset que foi dado foi surreal. Você colocar lá atrás como foi construída, e aí vamos à narrativa que foi construída em janeiro com a chegada de Sosso. A diretoria construiu uma narrativa e de colocar que o esporte estava atrás de conceito, de filosofia, de atrás do DNA rubro-negro, resgatar o DNA rubro-negro, aquele DNA rubro-negro que muitas vezes que ficou fragilizado, ao meu ver, muito com a gestão passada, com o venturismo, com aquela história de sou liso, pobre, fudido, e é isso que tem, e na Série A para a gente se manter é isso. E aí, nessa narrativa e nessa tentativa, trazendo o Sosso dessa nova filosofia, de uma filosofia que resgatasse o que o torcedor queria, o próprio DNA do esporte, o nome de Sosso foi trazido, foi colocado, foi pedido tempo e esperado que algo acontecesse. Algumas coisas foram acontecendo, outras não, e aí a gente chega nessa demissão hoje, por mais que eu discorde da demissão, como já foi falado mais cedo, a pessoa tenta entender. Eu tento sempre assim, olhar para o outro lado, para tentar enxergar o que foi enxergado, porque eu posso estar completamente errado, equivocado, são opiniões, às vezes os dois lados podem não estar 100% corretos, é a vida, e segue, a gente precisa respeitar. Só que aí, quando você passa a escolher nomes para substituir, o primeiro foi Daniel, que talvez tivesse chegado talvez fosse aquele nome que vamos para um normal, e que até achava correto, não estou nem avaliando se seria bom ou ruim, mas talvez seja correto no sentido de eu não vou mais dobrar uma aposta no meio de temporada, tentando trazer
algo que, para mim, seria essencial como filosofia, que é trazer novamente o treinador de fora, treinador com convicções mais próximas com o que se foi falado na narrativa do início de 2024, que é o que eu acredito, e não de treinadores da linha brasileira. Mas o básico para tentar subir. E quando virasse a página para 2025, não precisava renovar, não precisava dar essa premiação de renovar, mas você tentaria de novo achar um nome que tentasse trazer uma linha de raciocínio para o clube, uma filosofia para o clube. E aí dá errado a questão de Daniel, que a gente já colocou aí, e surgem outras figuras que, sinceramente, os nomes que foram postos na mesa e que parece que foram reais, não existe. A pessoa que colocou isso, a pessoa que colocou Zé Ricardo, Barroca e Alberto Valentim, pelo amor de Deus. Isso até é um ponto curioso. Isso saiu aonde, Cauê? Eu não vi isso, não. Saiu aonde na matéria do Jeffrey? Não, foi interno. Foi interno. Ah, não, e é importante o Cauê dizer isso, tá? Cara. Porque se alguém... Não, veja, se alguém acha... Colocou. Não, Cauê, se alguém acha... Que a gente não tem, mas se alguém acha que a gente tem algum poder de influência, isso fica muito claro que a gente não tem nenhum poder de influência. Porque esses nomes jamais seriam verbalizados. Assim. Então, é vergonhoso. A pessoa no máximo, só se fosse eu e Atos aqui tirando onda. Se alguém acha que a gente tem algum poder, se a gente tem algum poder, é só ver essa lista aí, tá muito claro que a gente não tem. Dois desses estão na lista dos caras mais criticados aqui na história. Barroca. Meu Deus do céu. E Valentim. Zé Ricardo a gente ignorou mais do que... Né? Eu só estou colocando aqui porque, veja, vieram de 2, 3 partes diferentes, essa mesma informação. E eu não acreditei, eu perguntei também para... É verdade? Porque, assim, não dá para acreditar. E dos 2, 3 lados que vieram, as pessoas confirmaram e citaram o mesmo nome como sendo a pessoa que botou na mesa. Essas figuras. Como sendo o primeiro Zé Ricardo, segundo Barroca, terceiro Valentim. Então, veja, não existe. Uma pessoa que coloca isso na mesa, não existe. Não dá para você contar com uma pessoa dessa. Não dá. E aí, Cauê, você não quer citar o nome dessa pessoa, né? Isso. Mas... Já está aí no grupo, a turma está botando... Porque eu não tenho certeza que se foi ele. Por isso que eu não eu também não. Isso aí é informação nem tinha. Mas eu fiquei com a sensação... Repito aqui, sensação. Não tenho informação nenhuma, tá? Nenhuma. De que pode ter acontecido aqui. Porque assim, é uma mudança muito brusca de linha de trabalho. Muito. Às vezes, dentro... E eu não gosto muito, às vezes, de composição com muitos nomes, por isso. Dentro de uma composição com muitos nomes, isso já aconteceu uma vez. Eu acho que foi na época de Milton. Que isso aconteceu. Que é tipo assim, vocês tiveram o treinador de vocês. Agora eu vou ter o meu. Sim. Sabe? Que é assim, ó. Deu errado, agora eu vou por esse caminho aqui. Eu fiquei na sensação de que pode ter acontecido algo parecido. Que existiria uma corrente pró-Sosso e uma corrente que já não queria o trabalho de Sosso. Chegou à conclusão que era interrupção do trabalho. E agora era a vez dessa outra corrente. Dessa outra ala. Eu chego a pensar que foi isso. Tá? Mas, repito, só pensamento. Eu acho que isso aconteceu uma vez, eu não estou lembrado. Mas eu acho que isso aconteceu uma vez, mas... eu acho que aconteceu, foi na época de Milton mesmo. Mas é E Atos está dizendo aqui, isso ocorre demais. Eu tenho quase certeza que foi, só não estou lembrando quem foi o nome. Mas eu tenho quase certeza. Então, Fred, você, assim, uma pessoa que coloca... Aí por isso que você não acha inacreditável o nome de Vini Faria entrar numa mesa. Para reforçar. Porque, veja, se você coloca essas 3 figuras como opção, e aí, meu amigo, depois dessas 3, Guto é herói. Guto vira um herói. Se tivessem vazado essas 3 antes... A turma estava festejando. E eu odeio... Veja, eu não gosto do trabalho de Guto, né, de hoje. Em 2019, peguei vários cacetes com o Fred na redação do Diário por conta disso, de Guto, porque Fred já pedi no grupo do WhatsApp que eu tinha perdido a minha figurinha, viu?
Eu era revoltado com aquele Eu de guarda-costas e Guto no meu braço. pragmático, de ninguém sobe de Guto, ninguém sobe, o lateral não pode passar. Assim, era revoltado. Revoltado, porque o time tinha potencial de fazer muito mais e o time era um freio de mão puxado sempre, porque 1-0 era goleada. Então, eu nunca fui um cara que me enchesse os olhos com o Guto. Respeitei em algum momento, como respeito o Jair Ventura, que tem um perfil nesse... Porque, de alguma forma, na Série B, ele conseguia entregar acessos. Então, você termina aceitando que, pô, pelo menos o cara vai me conduzir um acesso, ele vai cair no estadual do próximo ano e vida que segue. Mas nem isso você tem mais garantia com o Guto. Porque Guto deixou de ser um cara que dá resultados, se tornou um cara com os trabalhos totalmente, como já são pragmáticos, totalmente obsoletos, totalmente sob conhecimento de todo mundo, que não consegue mais evoluir. E, como eu já coloquei até antes, é o geninho recente. É um geninho que... Olha aí. Essa é clássica, viu? 2019. Tá faltando a questão é que quando tira a máscara e... Tu tem a de Scooby-Doo, eu queria de Scooby-Doo, que era... Eu pensei que tirando a máscara de Scooby-Doo, sou eu o vilão, né? Cauê, uma questão dessa de Guto é o seguinte, que se o Sport sobe com o Sosso, estava tendo todos os problemas, mas se o Sport sobe com o Sosso, haveria uma visão de que Sosso era o treinador do Sport para começar a primeira divisão. Isso. Aí, se Guto Ferreira subir o Sport... Vai ser obrigado a ficar. Não é obrigado. Inclusive, não ficou em 2019. Perdeu aquele jogo com o Brusque e saiu. Mas eu digo, não, mas o que eu ia dizer é o seguinte... uma Copa do Brasil fora de casa... né? Você vira renovado, né? Mas não é isso. Mas essa regra da Copa do Brasil derruba Guto. Toda vez... mas se Sosso... Inclusive, derrubou a Ventura também, né? Se Sosso... contra o Juazeirense, aquela luz miserável lá. Se Sosso sobe, né? Se Sosso sobe, ele é o treinador da Série A. Se Guto sobe, eu não sei se ele é o treinador de 2025. Mesmo com acesso. Assim, teria que ser uma recuperação enorme, Cauê, né, nesse brasileiro. Sim. Porque nesse momento o Sport não precisa fazer uma grande campanha para subir. Inclusive, aquele gol da Chapecoense. Não é absurdo. Não é estaria absurdo no G4 hoje. não. Veja só, estaria no G4. Exato. Veja, não é absurdo Guto pegar esse time e subir. Só não vai ser com pé nas costas, só não vai ser com tranquilidade em alguns momentos, só não vai ser tentando vencer fora de casa, só não vai ser metendo 2 gols. Serão exceções. Provavelmente, isso colocando pelo histórico de Guto. A gente não tem como... A gente não é futurólogo que vai chegar aqui e cravar. Mas pelo histórico, isso é mais difícil de ocorrer. E tanto que eu até brinquei com o Fred, não dá nem para falar isso. Deixa que eu falo. Veja, eu aceitava Henderson mijando na minha cabeça todo jogo depois. Eu tenho mais certeza de acesso depois de Henderson ter mijado cagado na cabeça da diretoria do Sport todinha, depois daquilo que ele disse que entregou, porque a diretoria do Sport segurou o cara até o fim, bateu no peito, segurou o cara e o cara disse, foi para no final, o que mostra muito a índole dele, né? E o cara foi lá, quando nem precisava, foi lá para abrir esse bastidor que é bom pra gente. Lógico, a gente gosta de bastidor, todo mundo gosta, torcedor gosta, todo mundo gosta de saber. Mas ele não precisava chegar e dizer que, meu amigo, eu já tinha pedido demissão há muito tempo, que eu não acreditava. Ali esculhambou. Então esculhambou. Mas, para você ver o quanto o receio de dar errado esse ano é grande, eu aceitaria Henderson de volta, mijando na cabeça todo o jogo, porque eu tenho certeza que daria certo. Então, Fred, por isso também é surpresa, por isso também esse cavalo de pau é um cavalo de pau de 180, puxando o que eu comecei a falar lá atrás, de linha de raciocínio da diretoria, do que se vendeu de narrativa. É um cavalo de pau que você enxerga um poste na frente e resolve dar um cavalo de pau para ver o que vai acontecer, pô. E a chance de se enfiar no poste
Está aí. E é grande. E é grande porque é uma mudança completamente de direção. É uma mudança completamente de filosofia. Torcer para que o elenco absorva, torcer para que o elenco sustente, o mesmo elenco que, pelo jeito, que foi outro ponto que a gente conversou antes, um elenco que não faz questão, que é muito dos elencos do esporte nos últimos anos, se abstém, tira o seu da reta, tanto que a gente tem o capitão DM aí, que não se mete, tanto que o elenco só se movimentou no passado, quando aquele grupo Wagner se reuniu para se autodefender, mas foi um elenco que não tentou segurar aparentemente Sousso, porque internamente a gente sabe que as coisas vão, o disse-me-disse vai acontecendo. Isso é um ponto que a gente tava, né? Algo aconteceu. Foi exatamente isso, porque quando eu comecei a falar isso, a gente foi por essa história de que estão pensando que é a gente e tal, que era isso. Veja só, é óbvio que não foi. Eita, Fred tuitou que não defende mais Sousso. Vamos demitir. É óbvio, isso aí chega a ser infantil. Algo aconteceu, veja só. Algo aconteceu nessa viagem para Chapecó. Ou já tinha algo desencapado e ficou muito claro. Porque isso também chama a atenção, o que o Cauê falou. Foi um movimento de. Ele não foi demitido no dia seguinte. Agora, não tinha nem Thierry, não tinha Castanho. Os líderes, teoricamente, esse movimento. Lá, né? mas foi aqui, né? Então, esse movimento andou. Chega um momento que, assim, os jogadores não foram tentar interceder, por exemplo. Há uma sensação. Se diz, né? Você já sabe o clima. Há uma sensação, exatamente, de que algo pode ter mudado também nesse sentido, porque assim, não teve uma defesa. Aí a gente falou, aquela saída do Lucas Lima foi estranha. Lucas Lima nunca foi substituído desse jeito. O time estava ganhando. Tá? Mas enfim, é tudo muito estranho, porque é como... Ou é um elenco blasé, né? Ou é um elenco blasé que já foi... Exatamente, o elenco é blasé. Como o Ronald Ricardo disse aqui, Lucas Lima, 2 semanas, disse que sou sempre um dos melhores treinadores que ele teve. E que talvez eu vou mais pela essa lógica de ter um elenco blasé, de que, não deu, valeu, professor, boas sortes, para a próxima, quem é o próximo aí? Guto, vamos embora, vamos ver o que é que dá, vira a página. E aí, Fred, até para passar aí, não tomar mais tempo aí do pessoal, para o pessoal falar também, chateia, porque foram as falsas ilusões criadas. E isso é o que derruba você. Isso que deixa esse sentimento de, você confia tanto que talvez o clube tenha apostado no norte que você acha correto e simplesmente a turma vai no fácil das falsas ilusões e tenta se apegar a passados de treinadores que não combinam com agora, repetem um pouco de 2023, quando trouxeram o Diego Souza para tentar meio que acalmar a torcida, e talvez tenha sido um tiro no pé, achar que Guto fosse acalmar a torcida, se enxergar o Guto como isso, eu espero que eu acredito que não, que se for, mas é mais um erro em cima de um erro. Então, é esperar para que Guto, minimamente, primeiro, tenha tesão de estar vindo, de querer mostrar. Isso parece a chave de tudo, né? E o elenco compre o que ele quer. A chave parece essa, viu, Cauê? Acho que a chave está muito na vontade de Guto. Que Guto queira ou não, de querer mostrar e não é calar os outros, mas mostrar para o mercado, estou vivo, eu quero. Cássio, ainda quer trazer algum ponto? Sobre essa chegada? Guto. Velho, não. Aí agora é esperar confirmar, ver qual é. Não me surpreendeu o nome. Eu acho que a linha de que a expectativa sobre quem viria, repito, já gostei muito do trabalho do Guto Ferreira, acho treinador que poderia, até disse no começo, poderia voltar ao esporte um dia, mas eu não achava de jeito nenhum que poderia ser em 2024.
nessa troca. Me surpreendeu muito e não bate o estilo com o de Mariano Souza. E, por fim, só dizer que essa troca, ela só vai dizer, tá vendo que deu certo se o Sport, a partir de agora, passar a ter um aproveitamento muito bom. Se for do jeito que tá, porque do jeito que tá, veja, um gol, faltando 20 segundos ali, tirou o Sport do G4. Se aquela bola não entra, tava no G4, com 2 jogos a menos. Então, assim, desses 2 jogos a menos, se o Sport ganhar um jogo, o Sport entra no G4. Vai jogar em casa. A gente vai pro raio-x daqui a pouco. Não, mas só para dizer assim, que assim, o G4 está ali, não precisa fazer uma grande campanha para ser G4. Meu ponto é esse. Não precisa, não. Então, assim, a troca, ela só vai dizer, só vai se justificar não é exatamente pelo acesso. É o nível de futebol que o Sport vai apresentar, se vai ter uma campanha muito mais segura, e não subiu de qualquer jeito, mas subiu com solidez. E, assim, é mais expectativa. Não tenho muito, não faço a menor ideia de como vai ser esse Sport de Guto em 2024. Acho que poderia ter tido mais alguns jogos com o Souza ainda. Bruno Souza, acho que é Bruno Souza, deixa eu confirmar aqui. Deu um esporro bom na gente aqui. Vamos ler o superchat, porque senão os superchats vão ficar velhos, né? Arthur, pode também, tá? Dentro daí da leitura do superchat, pode responder. Eu ia só comentar, Fred, sobre a chegada de Guto, que assim. Eu, sinceramente, não acho que a chance de acesso do Sport ela aumentou com essa mudança. Pelo contrário, para mim ela diminuiu. Eu ainda acho que o Sport é um dos principais favoritos pelo acesso. Acho que essa mudança tem muito do trauma do ano passado, com certeza. A ferida do ano passado de ter segurado muito o Anderson faz com que se tenha um trauma de que qualquer coisa... E a permanência de Anderson, e a permanência de Anderson foi trauma de Lisca, pô. Citei isso no programa da tarde. Porque a direção do ano passado nunca quis demitir Dalpozo. Exato, perfeito. Então eu acho que pesa muito, né? Eu até brinquei falando no clube mais cedo que o Sport tá parecendo o elenco de Big Brother, que assim, quando tem uma tônica do programa, o outro, o pessoal foge daquilo porque vira um trauma, né? Então o Sport viveu o trauma ali de um trabalho encerrado muito rápido com o Lisca, depois vive o trauma de um trabalho que deveria ter encerrado e ele não encerrou, e agora com o Sosso ele ficou com esse medo de acontecer novamente, né? De perceber os sinais e acabar não agindo. Mas, sinceramente, findada a mudança, né? Com a chegada de Guto, não sei, sinceramente, se o Sport aumentou suas chances. Pelo contrário, na minha opinião. Agora, continua, para mim, sendo favorito, tá? Isso não quer dizer que o Sport está fora da briga, não. Para mim, o Sport ainda é um dos 4 favoritos. Se a gente fizer uma enquete aqui, quem são os 4 favoritos para subir, com certeza o Sport ainda estaria entre os 4. Eu não sei responder essa tua pergunta, essa tua posição, não, sabia? Se o Sport for mais perto ou mais longe. Porque, como eu já externei aqui em outros programas, me preocupou muito o que jogou nas últimas 11 rodadas. Me preocupou muito. O rumo era de não subir. Mas tem o contexto, o Jefferson chegando, né? Jogadores voltando. Mas, enfim. Vamos lá. Começar a série de superchat, tá? Gabriel Martins. Acho que era consenso que caso o Sosso caísse, tinha que ir pro feijão com arroz. E agora que ele aparece livre no mercado, a torcida rejeita. Não entendo. Tem uma linha nessa lógica de Gabriel. Mas é aquilo que eu falei, Gabriel. Guto vem sem lastro nenhum. Ele vem de passagens muito ruins. Tá? Sim. E aí, essa reclamação toda, ela tem duas frentes. Ela tem a turma que é completamente fechada com o Sosso, que tá batendo muito pesado, e tem a turma que não era tão fechada com o Sosso, mas que queria uma linha mais conservadora, Jair Ventura, uma linha mais conservadora, Daniel Paulista, Eduardo Batista, tá? Carpini. Uma linha não precisava ser algo que estava desgastado. O acesso do Sport com Guto Ferreira foi um acesso de muito desgaste. Eu era uma voz que pelo menos parecia minoria na época, em que eu achava que as coisas funcionavam. E eu falava isso. Eu tinha uma certa tranquilidade de ligar a televisão para ver um jogo fora de casa e ter convicção que o time não perderia o jogo, que o time traria o pontinho ali. Claro que muitas vezes foi revoltante ver jogos que dava para ganhar, o time preso, se segurando como pode no empate. Óbvio.
mas perdeu 4 jogos. 4 jogos. Esse ano já perdeu quantos? 5? 4 também. 4 também, né? É isso. Vamos para mais superchat. Guto seria o feijão com arroz, o Guto em 2022 que o Bahia trouxe. Mas o feijão com arroz precisa ter o tempero, pô. E o tempero tá faltando no elenco. É porque ele não tá entregando mais na Série B o feijão com arroz. O Guto ali, quando chegou no Bahia, era um Guto de histórico de acesso. Hoje, querendo ou não, o que mais pesa é o histórico. O zagueiro de 2019 era Adrielson. Né? O time de 2019 era um bom time, pô. O zagueiro era Adrielson. O goleiro era Maílson. Guilherme em ótima fase. Brocador fez um bom primeiro turno. Assim, tinha algum. Detalhe, o Sport teve o artilheiro e o vice-artilheiro do campeonato. E ainda assim empatou 17 vezes naquele campeonato. Era muito empate. Então, mas sejamos justos. Saísse um titular, só tinha Murrinha para jogar. Era esse Massinho que jogou ontem contra o Sport. Aquele que veio do Ituano. Meu irmão, as reservas eram... Puta que pariu. Pedro Carmona. O Sport 2019 teve um pouco Pedro do Náutico de Carmona, 2011, que era assim, era o 11, do 1 a 11. Se tirasse uma peça, o 1 a 11 do Náutico 2011 era um excelente time. Mas se alguém do banco aquece, meu Deus do céu, a mudança... Teve um ponta que trouxeram, era Paulinho, esse do Ituano, era o nome dele, era Paulinho. Marquinhos, esse mesmo. Marquinhos, não era Marquinhos, não. Sem S. Era Marquinhos sem S. Exatamente. Marquinhos sem S, que era um canhotinho horroroso, que jogou, empatou com a gente ontem. Meu amigo, era na reta final para ganhar um jogo ali com esses caras, foi difícil. Não, foi difícil, foi no arrasto. Agora, Fred, só para reforçar, porque muita gente... o cara... Guto subiu o Sport 2019, ainda subiu quantos times nos últimos anos e a gente viu o que aconteceu ano passado. Então, assim... mas ano passado também... Ano passado teve uma... Ano passado teve uma peculiaridade que está... É por isso que a nossa visão sobre Sosso estava um pouquinho diferente. Eu estava vendo em Sosso um comportamento que me remetia ao de Anderson do ano passado, que é forçar com jogadores que não têm essa característica um modelo de jogo. O que eu mais critiquei de Anderson no passado era isso. Anderson mudou o elenco, perdeu... Wagner Love foi igual Gustavo Coutinho, né? Deixou de existir. Jorginho fazia uma partida, 2 partidas e não jogava 8. E perdeu o Juba. E perdeu o Cariús, né? Então, assim, ele tentou... Eu falava isso, essa frase, o tempo todo a gente usou. Ele estava em outubro com outro time, com outros jogadores, tentando emular o Sport de abril. E me preocupa que Sosso estava indo pelo mesmo caminho, forçando a barra. O que a gente viu na Arena Condá foi uma forçação de barra. Aquela entrada de Dioguinho e a entrada de Pedro Vilhena foi uma das maiores forçações de barra de sustentação de um modo de jogo que não estava mais funcionando, que é o que eu falei. Eu não vou nem questionar empatar com a Chape. Eu questiono levar 17 finalizações no segundo tempo. Não é possível que um treinador que está vendo o jogo olhe 17 finalizações e diga: eu vou contar isso aqui com Dieguinho e Pedro Vilhena. Isso aí não tem treinador no mundo assim que faça isso. Mas vamos lá, mais superchat. Miguel, acho que a mensagem dele acabou. Tá aí a mensagem de Miguel. Essa contratação é uma demonstração de total falta de conhecimento de futebol. 3 anos de péssimos trabalhos de Guto. Larguei. Minha sanidade mental vale muito mais. Era muito melhor continuar com Sosso. Bruno Souza. Quero ver Guto com Alisson, Cassiano e Vini Faria. Eu acho que tem um ponto aí que a gente até já debateu, tá? Alisson, Cassiano e Vini Faria não são da mesma prateleira, não, tá? E veja, Alisson Cassiano, no modelo de Guto, assim, Guto não vai ficar se incomodando se o cara sai jogando com chutão pra frente. Aí Alisson Cassiano se encaixa. O problema do Alisson Cassiano é sair jogando. Não, veja só, Alisson Cassiano é um jogador de Série B, pô. Se o Sport, quando ele sair do Sport, ele vai jogar na Ponte Preta, vai jogar no Mirassol, vai jogar no Vila Nova, tá? Onde jogou no Vila Nova, ele era titular no Vila Nova quando veio. Exatamente. Agora, Alisson Cassiano renovou com o Sport. Alguém imagina Vini Faria renovando?
Exatamente. Vini Faria é outro quilate, pô. Vini Farias, eu acho que o Náutico não quer agora. Se dissesse assim, ó, Náutico, tô pagando salário, o Náutico quer não, obrigado. Pra ele ficar no Recife, já que ele gostou do Recife. Alisson Cassiano é um padrão muito superior ao de Vini Faria. Pô, Vini Farias é um peladeiro que o Sport fez um recorte, como o Cauê fala, no passado, cara de pouca base, fez um recorte, tinha feito 1 gol em 4 anos, aí fez um recorte, desse recorte eram 6 gols, 3 no mesmo jogo, nesse recorte o Sport tratou. Vamos para mais Tiaguinho e João Diogo, que jogaram no Santos, são melhores que Veja só. Vini Não, com Faria. certeza. Muito melhores. Muito. Aquele João Diogo jogava no Sport muito mais. Os caras dominam bola, pô. Tá aí, Arthur. Pronto. Tô falando sério. A João Diogo. Sabe o que é futebol, sabe Fred? o que é Sistema futebol, pô. tático. Muito melhor. Esse João Diogo era muito melhor, pô. Gostei de falar. Meu irmão, foi foda essa, Arthur. Foi foda. Muito melhor esse João Diogo. Muito melhor. Não é pouco, não. Vamos lá. Cauã Reinaldo. Valeu, Cauã, sempre com a gente aqui. É impressionante como a pior decisão da diretoria do Sport é sempre a próxima. Entrevistas à tarde falando que o perfil era ofensivo e vem Guto. PQP. É isso. Aí é melhor não dar entrevista. Exato, pô. É melhor não dar entrevista, tá? Porque você querer pagar na entrevista de uma linha mais evolutiva, né? De uma linha mais moderna. E aí, depois de Noite vir Guto, fica vazio, né? Eu não vi a entrevista, mas se realmente falou isso, era melhor não ter falado. A não ser que seja aquilo que eu falei antes. 2 linhas internas caminhando para lados diferentes. Miguel aí de novo. Spoiler, mais jogos só fazendo um gol. Mas aí é o que Cássio falou, tá? Uma coisa é Guto só fazendo um gol. Outra coisa... Isso, eu deveria, para ficar melhor, eu deveria ter dado exemplo de Guto Ferreira, mas o exemplo que eu dei foi Jair Ventura, né? Mas era só isso, porque e nem era o caso, o Sport de Jair de Guto até fazia mais do que isso. Mas Jair Ventura, o treinador mais defensivo, seria aceitável. Para alguém que se propõe a atacar, estava abaixo. Michel Xavier, ele lembra a participação dele mais cedo e ele fala assim: eu disse que essa diretoria escolheria o pior. Pelo que Cauê trouxe aqui na mesa, não era o pior, não. Olha só, eu acho que inclusive, esses nomes de Cauê foram para suavizar, inclusive. Eu tô achando. Fire. Cauê aqui. Só o que diz aí que a gente queria Barroca, que qualquer coisa Guto. que Guto fica bom. Fechado com Guto. Rapaz, Guto foi um alívio. Guto foi um alívio. Até porque a história de Henderson, eu coloquei aqui, foi muito da brincadeira. Lógico que não queria dizer, mas assim, é para demonstrar o quanto o nome de Guto, para mim, era rejeitado. Mas quando você vê os outros 3, meu amigo, até porque, pronto, com os outros 3, a chance de subir era assim, era você jogar no lixo. Guto não, como eu disse aqui, Guto é um cara que tem capacidade de subir. Agora, resta saber o tesão que ele vai chegar, a vontade que vai chegar, se ele vai entender o esporte e não querer simplesmente fazer o dele, não entender o que é esse esporte que tem aí, o que daqui eu posso aproveitar e transformar no que eu entendo de futebol e que vai ser competitivo. É isso. Vamos lá. Adriele Thaís, né, possivelmente. Adriele Thaís. Preparados para a volta do pequeno Fábio na meiuca? Eu acho que ele não vai voltar. Não estamos preparados. Peraí, é aquele Fábio que depois foi pro Náutico? Eu tô ficando... Não, Fabinho, que tá lá, pequeno Fábio. Fábio. É porque a gente esquece que Fabinho continua, né? Esquece que tá no elenco aí, né? É verdade, esquece. É porque Guto conhece ele do Ceará, né? Trabalhou com ele no Ceará. Não, Lucas Lima trabalhou com ele ali em 2019 no Sport. Thierry estava ali em 2019. Não, Lucas Lima estava não, pô. Lucas Lima no Sport 2019. Não, Lucas Lima foi 13, pô. Foi no outro, 13. Thierry estava em 2019. Tava, Thierry e Adrielson, né?
A primeira ligação de Guto vai ser pra Thierry. Thierry, pô, levanta, bora. Vamos. Vai ser o Pelo amor de Deus. milagre. Não, mas tá pelo amor de Deus, Levanta e bora. Inclusive, lembra do fato que ele barra Adrielson. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ainda tem isso no meio da temporada. Eu acho que ele barra Adrielson em algum momento e deixa Thierry com outro zagueiro que eu não me lembro. Quem era o outro Ele barra zagueiro? Adrielson. Eu acho que. Ou ele não sei se é na Série B ou se é na A que Adrielson é barrado. Eu acho que é na B, eu acho que é naquela B. Depois Adrielson volta. É. Mas ele tem uns jogos que ele barra Adrielson e que quem comprometia em alguns momentos era Thierry, não era Adrielson. Levanta-te e anda. Deixa eu dizer. O outro zagueiro ali, eu acho que era Kleberson, não? Tinha Kleberson Ou era naquela Éder? época. Era Tinha Kleber, Éder, eu acho, né? Era Éder Éder. também. Éder. Ele tirou Kleber, ele tirou Adrielson e botou Éder. Éder que tá jogando no América Mineiro. América Mineiro. Aquele Éder é bom jogador. Não foi bem no esporte, não, mas não é mau jogador, não. Só que tá cansado, né? 5 aninhos a mais. É. Vamos lá. Arthur lembra aqui, era Éder e Ortiz. Somente Ortiz que hoje tá... É isso mesmo, Ortiz era... Ortiz veio do Inter na época. É. Rodrigo Xavier. Trazer Guto só confirma a falta de conhecimento e planejamento dessa diretoria. Monta-se um elenco para jogar de forma ofensiva e pressão alta e contrata um cara que joga com 11 atrás da linha da bola. Rodrigo Xavier tá certo. Essa para mim, a grande questão aí, muito mais do que os trabalhos recentes de Guto Ferreira, que se o Sport estivesse jogando com outro perfil de elenco, eu estaria entendendo melhor essa contratação. Porque é o treinador que pode ter feito trabalhos ruins, assim, há 2 anos está fazendo assim, está com resultados ruins, mas que também tem um bom histórico. Mas o que está me pegando é que é uma linha de trabalho, como o Fred falou, é um cavalo de pau em relação ao elenco que foi montado. O elenco já tem suas carências. Qual é a maior carência do elenco? É o sistema defensivo, e aí ele vai ter que operar um pequeno milagre. Para mim, esse está sendo um grande problema na escolha de Guto. Teve dado uma guinada miserável em relação ao que se pretendia para o futebol do time. E para a forma como foi montado o time. Reforçando, Cássio, que nesse tempo, que esse recorte mais recente dele de 2, 3 anos mal, você não pode nem dizer, porque acontece, é normal no futebol, até e na ânsia do treinador de estar ali no mercado, o cara faz escolhas mais e termina, que foi até um pouco do que aconteceu com o Alberto Valentim, que era um cara que era conceituado, e Zé Ricardo. E começou a pegar fez muitas escolhas erradas lá atrás e foi se perdendo completamente. A gente não pode dizer que Guto fez escolhas erradas com esses 4 clubes que a gente estava falando. Pô, não foi uma escolha errada pelo momento ele ter pego o Goiás. Não foi uma escolha errada que ele estava no Ceará num bom momento, depois virou e começou a dar tudo errado. Não foi uma escolha errada ele ter partido para um Curitiba. Então a gente não pode nem colocar na conta do atual recorte recente de Guto escolhas erradas de mercado dele e que isso fizeram com que ele esteja pagando o pato de estar nesse momento meio que escanteado no mercado. Lucas Lira, é capaz do Sport com Guto levar o X do Ceará de Condé. Veja só, o X levou hoje, tá? O X levou hoje, mas o Ceará tem 2 jogos a mais. Precisa esgotar aí essa história dos 2 jogos pra gente saber o X de verdade. Grande Mariana Dourado. Que Mariana, veja só, Mariana veio com a história aí que tá emocionada com Simone Biles. A gente tá com medo de não ter Mariana torcendo pra queda de Simone Biles aí na hora da verdade nas finais da ginástica. Tá? Viu aí o documentário e mudou de lado. Se a diretoria tiver decidindo baseado em opinião de podcast, que eu não acho que esteja, aí é assinar de vez o atestado de incompetência que tá perdido. Não tá, não. Isso aí é óbvio que não tá. Não. Deu nem tempo, pô. Pelo amor de Deus. Mas se estiver, por favor, ignore esses nomes que foram levados à mesa aí, segundo a apuração do Cauê. Se estiverem. É porque assim, o foda é assim, a gente diz assim, diretoria. Esses nomes estavam lá no grupo, viu? Esses nomes estavam lá no nosso grupo, pô. Vê só. Ô Cauê, sabe? Foi o Cauê que indicou o Vini Faria, viu? Vê só, vê a situação da gente. É assim, ó. A gente faz assim. Começa o ano. Diretoria. Tá faltando um zagueiro direito. Diretoria. Não é pra trazer mais um volante, não. Beleza. A diretoria não ouve. Deixa eu concluir aqui, Pedro. Tira aí, por favor, o superchat. Aí
Segue o ano. Aí chega na mini janela. Diretoria. E o zagueiro direito, diretoria? Zagueiro direito, Arthur Caíque. Vini Farias vai ser o substituto de Arthur Caíque, diretoria. A diretoria não nos ouve. Aí a gente entra no Campeonato Brasileiro. Fica dizendo, ó, dia 10 de julho vai abrir a janela. Quando abrir a janela... Isso dizendo em maio. Em maio. Quando abrir a janela, já é para ter jogador pronto. Dia 10 de julho. Aí vai chegando dia 1 de julho, dia 2 de julho. Dia Aí 10 começa de a alertar. julho. Ó, Diretoria, dia 10 de julho. Os O Goiás outros já tem estão com 3. jogador. O Goiás já tem 3, já tá treinando. Diretoria, por favor, dia 10 de julho. Não é para começar a ir atrás, não. Contrato. E a diretoria não ouve a gente. Detalhe, Plácido. Tu fala de Vini Faria, até só tirar uma dúvida contigo. Vocês falaram em relação à rescisão, em que o Sport topou pagar $1 milhão para liberar o treinador e a sua comissão técnica e fazer o acerto, né? Ou seja, é só querer, certo? É só querer. É. Não, por que é que eu estou dizendo isso? Porque ter Vini Faria, eu sempre falo Faria, porque realmente o nome dele é no singular, né? Não é que tá errado. Eu sou Faria, é da minha família. Minha Faria no singular também. Tem que ser parente de Fred mesmo. Se Vini Faria, ele tá na elenco é porque a direção continua querendo ele no elenco. Não é? Porque se você tem $1 milhão para liberar o treinador, quanto seria a saída de Vini Faria? Até porque se ele tivesse feito aquele gol de peito, ninguém estaria criticando ele, né, Cássio? Meu Deus do céu. Eu estaria, porque eu não vi aquele lance, tá? Detalhe. Então, assim, aí a gente fala, a diretoria contrata, aí a diretoria não contrata. Aí assim, aí a gente fala, aí eu falo, não é a gente não, aí eu falo, ó, desisti de defender, defendi muito, aí diretor, pô, ó, meu irmão, os caras lá estão dizendo que pô, pelo amor de Deus, só ouve agora? Ano passado, pelo amor de Deus, a gente só faltou gritar aqui, perdeu o rumo, perdeu a... Não, você meu irmão, veja só, ano passado, duas coisas me angustiaram enlouquecidamente aqui, que eu não estava aguentando mais, duas coisas. Anderson Moreira ter ficado até o final e aquela troca de goleiro de Renan por Denis. Foi uma das coisas mais, assim, desesperadoras. Eu não conseguia ver aquilo. A gente tava murro na parede aqui. E, porra, ninguém ouvia a gente. Agora, ainda é goleiro do esporte. Ainda é goleiro do esporte. Até o final do ano. Renan e Denis também, pô. Renan não. Mas não tá emprestado. Mas nem tá emprestado, não. Ele é goleiro do esporte. Não, Denis tá no esporte. Eu vi um negócio desse que Renan tava indo pra um time, pra outro time maior ainda. O Santos tava especulado no Santos, ele. Não sei se fechou, mas tava especulado. Renan. Renan. O Sport não tá com time disputando as competições de futebol, né? Manda pedir pão pra lá, pô. Não, bote não, porque o cara entrou no lugar de Diego Souza e já perdeu o primeiro jogo. Deixa só o Diego Souza. É só o Diego Souza. Botaram família Bastos, pô. No primeiro jogo. Família Bastos. Não. Foi. Diego Souza machucado, não pôde ir. Foi Felipe Bastos perdendo, pô. 2-1. Ainda botaram a imagem aqui de Felipe Bastos. Essa derrota eu aceito. Manda peito de pão, pô. Não, aceito não, pô. Já tá ruim no futebol, se perder no futebol ele também não vai sobrar nada no final do ano. Tu sabe que domingo é pau do Sub-20, né? O Santinha dentro de casa, com a torcida. Tu vai, Arthur? Ah, não, Arthur é São Paulo, esqueci. Felipe vai. Olha, VH. Guto veio pra recuperar os pontos em casa. Eu já disse, eu tô aqui chateado com a volta de Guto, não traria ele. Mas nada que 2 vitórias em casa e 2 empates fora não resolvam. 2 vitórias em casa, cabra safada. Como é que a galera pode achar que eu tenho... Que esse cara fala, a gente tem a mesma opinião, é muito diferente. Pois é. Aí sabe quando é que vem a raiva, Cássio? Sabe quando é que vem a raiva? Em quantos jogos? Não, 4 jogos. Em 10 jogos? Aí o pior... Guto é primeira mão, pô. A raiva vem porque esse jogo da Chape aí vai ser 50 jogos daquele da Chape. Pega o Brusque fora de casa. Aí vai dizer, hoje vem a vitória. Aí, o Brusque, inclusive. O Brusque de 2020. 2-0 Brusque. Aí começa todo mundo atrás da bola, 0 ataque. Aí começa a raiva. Ai. Pô, Fred, eu tô rindo também do que tu é parente de Vini Faria, meu irmão. Cara. Sou. Sem S. Meu Deus do céu. Ele é melhor do que eu, jogando. Parabéns pra ele. George Sanguineto.
Prepare-se para o meio de campo com 4 volantes. Não é assim também, não, pô. Felipe, Fabinho. Eu tô Fabrício tranquilo, Domingos, segredo, Lucas porque André. nem tem. Peraí, 10 empates e vitória de 1x0 e 2x1. Coitada das bets. Porra, até as bets foram pro rolo aí. Veja, mas Fábio Matheus tende a jogar, tá? Fábio Matheus tende a jogar. Aliás, ele vai se ressentir muito da falta de um primeiro volante, né? Vai. Eu acho que o primeiro pedido dele, né? Traga um primeiro volante para mim, porque não tem. Ele não vai tem nem chegar como assim e vai dizer, olhar. Cadê Marcão? Cadê o Cadê Marcão? Marcão? Cadê meu Marcão? Porra, Cadê tá no Ronaldo Goiás, Henrique? porra. Cadê o Cadê Ronaldo? meu... Chegou assim, não. Isso ele É. não sabe, não. O Ronaldo Henrique vai descobrir quando É. desce 8, É. 8 e meia. A primeira Chegou pergunta é: Concursado. Cadê o concursado? Ronaldo já Tá- fez 7 jogos no Havaí. Ele não sabe, não, que tá na Havaí. Ele vai chegar assim. Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Porque ele encaixou naquele ano quando chegou o William Faria, né? O William Faria foi que deu... Olha aí, Atos dizendo. Primeira contratação que Guto vai pedir, Ronaldo Henrique. A turma aqui tá dizendo que ele ama Fabinho. Vê só. Então, vê só. A diretoria tá ouvindo a gente, né? É isso, né? A diretoria tá ouvindo a gente. Vai ser difícil. É consenso que a diretoria agora ouve a gente. Então, assim, vocês têm 12 horas para dispensar, arrumar um time para Fabinho. Porque se Fabinho virar titular de primeiro volante, meu amigo, aí acabou. Aí de verdade acabou. Tá? Guto vem com a equipe dele. A parte física, Guto vem com a equipe dele. Que tá precisando, né? É uma questão que eu coloquei, que realmente coloquei, acho que na terça-feira, o Sport se preparou até pelos revezamentos de testagem de jogadores no primeiro trimestre ali. Estava preparado para não morrer fisicamente como aconteceu ano passado, onde foi esgotado por estar todo mundo jogando. E isso não está acontecendo. Tá todo mundo, você vê os caras com a língua, Zé Roberto pedindo, o próprio Lucas Lima saiu reclamando ali, mas a câmera pegou em um momento de um ataque lá, ele voltando cansado, morto. Então, assim, aquela intensidade você não enxerga mais no time, a intensidade de alguns jogos do primeiro quadrimestre até maio, tem alguns jogos com bastante intensidade, você não consegue enxergar mais. Então, talvez isso também estivesse batendo. E era do staff eu imagino que fosse do staff de Souso essa questão, a responsabilidade. Era. Aquiles Reis, os reforços, uma promessa. Os reforços chegaram até aqui. Uma promessa, Helene Lobato. Um lateral direito, 8 meses sem jogar. Plácido, né? Um lateral direito para testar de zagueiro. Isso aí é a turma que tá dizendo, né? Que vai testar de zagueiro, que é Palácios. E o Ayrton Silva, um gol a cada 10 partidas. Esse é bom. Se ele fizer um gol a cada 10 partidas, está contratado. Porque os do Sport não fazem um gol a cada 10. Então esse aí foi bom, reforço. Eu gostei da de Wellington Silva. Veja só, eu gostei de Wellington Silva e eu gostei de Plácido, tá? De Plácido. Esse 8 meses sem jogar, é por isso que ele veio pro Sport. Isso aí se chama oportunidade de mercado. Né? Agora, lógico. Ano passado ele era titular de um Botafogo que assim, a gente viu brigar por título. O Sport se ele trouxe... não tivesse 8 meses sem jogar, não veio para uma Série B de forma alguma. O Sport alguma. trouxe o lateral, e não foi por lesão, tá? Foi por desentendimento. O Sport trouxe o lateral direito titular do time que liderou a Série A por não sei quantas rodadas ano passado. Isso simplesmente é impossível. Isso é simplesmente impossível. Hélio Mota, concordo demais com a fala sobre querer que volte um dia. Principalmente se esse dia for amanhã. Liga, foi mal, tava doidão e pede para voltar. Tava triste, estou ainda mais triste por quem chega. Acabou os superchats? Acho que sim, né? Então vamos seguir o barco